Graça e paz, meu querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para pregar a palavra do nosso Deus e divulgar a causa missionária. Se você ainda não é inscrito nesse canal, nem faz parte da família Movidos por Missões, nesse momento eu lhe convido a se inscrever logo nesse linkzinho aí abaixo e não deixe de ativar o sininho, pois fazendo assim você receberá as notificações do YouTube assim que eu postar os vídeos novos. Não deixe também de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem se ela assim edificar o seu coração. Poste os seus comentários, não é mesmo? Porque aí nos ajuda a mostrar ao YouTube que de fato esse canal tem certa relevância. Um forte abraço a você que está nos acompanhando. A sua presença aqui é muito bem-vinda. Hoje quero meditar com você no título O que fazer quando se extingue quase toda a esperança. É uma mensagem que certamente falará ao seu coração, porque Deus também falou poderosamente ao meu coração através dela. Afinal, todos nós precisamos e muito da palavra do nosso Deus. E aí eu convido você a abrir a poderosa escritura do nosso Deus no segundo livro de lei da Bíblia, Êxodo capítulo de número 5, dos versículos 6 ao versículo 19. O que fazer quando se extingue quase toda a esperança? Assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporás a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos e por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achares, porque nada se diminuirá o vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, e os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: porventura, não acabastes a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora
trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Nosso amado Deus e Pai, nós te louvamos, pois estamos diante da tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que na medida, Senhor, que esta palavra for sendo ministrada, ela gere, Senhor, direção, alegria, força e encorajamento ao coração do meu irmão, da minha irmã, nesses tempos de crise, de adversidade, de lutas, de desertos, de provas, de incertezas quanto ao amanhã. Senhor, o mundo está em crise, mas os céus não estão em crise. Os céus está aberto e Deus permanece, aleluia, atento aos nossos clamores. Então, Espírito Santo, ministra esta palavra no nosso coração. E eu já te agradeço por tudo o que o Senhor há de fazer e como o Senhor há de trabalhar em nossos corações, no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra que envolve um grande vulto do Antigo Testamento, um homem que foi um estadista, um homem que foi um legislador, um homem que foi aí o libertador do povo de Israel num dos seus momentos de maior aflição. Diz a palavra de Deus que um homem ali administrou todo o Egito na época de fome e de aflição. Todas as nações, todos os povos daquela época estavam ali passando por um período de escassez e de fome. E ali estava José do Egito administrando os celeiros de Faraó. Era ele um homem escolhido por Deus, cujo qual Deus tinha um propósito. Não adiantou os seus irmãos os venderem, não adiantou os seus irmãos jogarem ele na cisterna, não adiantou os irmãos dele fingirem para o pai a sua morte, que o plano de Deus para a vida de José prevaleceu. Até os seus próprios irmãos vieram comer das suas mãos. E ali, queridos irmãos, José administrou com graça, com poder e através do Espírito Santo aquele período de escassez, de fome mundial. Mas José morreu. E os faraós que foram sucedendo ali a José não temiam a Deus, muito pelo contrário. A nação egípcia era uma nação politeísta, adoradores de vários deuses diferentes. Para cada necessidade tinha um deus diferente. O Nilo era considerado um deus, o sol era considerado um deus, a rã era considerado um deus, ou seja, multiplicidades de deuses. E não temiam ao Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra de Deus que o povo ali estava gemendo porque a nação de Israel foi escravizada pela desobediência, foi escravizada e passou longos e terríveis anos sobre o jugo do Egito. 430 anos aproximadamente. Estavam ali em intensa opressão, em intensa dor, diz a palavra de Deus, gemendo, e aí eles se propuseram a clamar ao Senhor. No coração deles brotou um grito de desespero que os levou a uma ação
e eles passaram a clamar ao Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus ouviu o gemido do seu povo e se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó, ou seja, os patriarcas. Deus se lembra quando o povo se predispõe a clamá-lo. O profeta maior Isaías diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. O profeta menor Oséias diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e ele nos sarará. Jó diz que o Senhor faz a ferida e ele mesmo ata, no capítulo de número 5. Então é necessário clamarmos a Deus em meio à dor, em meio à opressão, em meio ao deserto, em meio à tribulação, porque Deus não é como as imagens de escultura. Aleluia! A palavra de Deus diz no salmista, de número 115, o salmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas o Senhor toda a glória, porque diriam as nações: aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e tudo faz conforme Ele quer. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos de homens, que têm boca, mas não falam, que têm nariz, mas não cheiram, que têm mãos, mas não apalpam. E o nosso Deus tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, e ele estava atento à oração do seu povo e se lembrou do seu povo. E aí, enviou um libertador àquele povo. Libertador chama-se Moisés. Moisés, aquele que foi tirado das águas, Deus milagrosamente ali. Eu acho que todos nós conhecemos a história de Moisés, né? Deus ali poupou a vida dele nas águas do rio Nilo. Coisa extremamente relevante. Como Deus, ele poupa a vida daquele cujo qual ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na sua vida, ele tem um propósito nas nossas vidas. E ele há de poupar a cada um de nós, como ele poupou ali a vida de Moisés. E milagrosamente ele foi parar ali aonde a filha de Faraó tomava banho. E ali ele foi educado com toda a sorte de saber egípcio, né? Com toda aquela engenharia da época, a melhor educação da época, em sabedoria, em matemática. Ali cresceu Moisés até o momento em que ele conheceu ou soube de toda a verdade de quem de fato ele era filho e quem era de fato o seu povo. E aí ele comete um homicídio e foge, porque os egípcios ameaçam matá-lo. E naquele momento que ele foge, ele vai parar no deserto, e no momento que ele está no deserto, ele sofre uma experiência gloriosa com Deus Yahvé, com Deus Todo-Poderoso, que diz: Moisés, tire a sandália dos pés, que o lugar que você está pisando é terra santa. Ele olhou e se maravilhou, porque aquela sarça ardia e não se consumia. E o Senhor ali prometeu a Moisés que ele seria utilizado como o libertador de Israel, o libertador do povo que estava gemendo, o libertador do povo que estava sem esperanças, o libertador do povo que estava sofrendo. Deus provê libertação para aqueles que sofrem. E aí, meus irmãos, Moisés entrou ali em uma demanda com o Senhor, se sentindo inferior, se sentindo menor da casa, dizendo: Deus, eu não sei como falar ou o que dizer. Mas o Senhor disse: Moisés,
não tem nenhum problema. A obra é com você. Já que você não quer falar, Arão falará por você, mas é você que será o agente e a ferramenta pelo qual eu realizarei milagres e sinais e afrontarei todos esses deuses egípcios, porque não passam de imagens de escultura. São obras das mãos de homens. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e quando ajo, ninguém pode impedir. Antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E aí o Senhor falou: você vai voltar lá no Egito e vai dizer a Faraó: deixa ir o meu povo. E assim Moisés e Arão foram para o Egito e falaram a Faraó: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó, com toda a sua prepotência e arrogância, e ali confiando nos seus deuses, deu uma resposta a Moisés e Arão: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixai-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E o que fez Faraó? Faraó simplesmente não deu mais palha ao povo. E é exatamente aqui aonde o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração neste dia. O cumprimento da promessa, irmãos, porque Deus fez uma promessa. Deus iria libertar aquele povo. Deus ouviu aquele gemido. Deus iria entrar com o milagre, com a providência, com a resposta. Isso era a promessa. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, muitas vezes, irmãos, só vai piorar ao invés de melhorar. E foi isso exatamente que aconteceu com Moisés quando foi falar a Faraó. Ao invés dele deixar o povo ir, o que ele fez? Ele simplesmente não deu mais palha para que eles fabricassem os tijolos. E os exatores oprimiam eles mais ainda. Oprimiam eles mais ainda. Ou seja, se a situação estava difícil, a situação só piorou. Piorou mais e mais. E é interessantíssimo, irmãos, aqui o versículo de número 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Olha aí, quem fez a promessa? Foi um homem? Não, foi o próprio Deus. E se ele fez a promessa, ele era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, meus irmãos, aí neste momento, aquela tribulação aumentando, e eles não entendendo nada. Aquela tribulação, quando aumentou, ela tinha um único objetivo:
retirar a palavra de Deus do coração daquele que crê nela. Veja, aí eles simplesmente aumentaram os trabalhos para que o povo não acreditasse naquela palavra. Precisam parar, precisam aumentar a dor, precisam aumentar o sofrimento, precisam aumentar a opressão, porque assim eles vão desacreditar daquilo que Deus prometeu a eles. Essa estratégia, meus irmãos, ela é a mesma. Satanás, ele não é criativo. Lembra quando Senaqueribe foi ali arrancar ou tentar arrancar ou desanimar, arrancar a palavra de Deus do coração do povo, ou tentar desanimar, levar aquele povo ali também a condições extremamente adversas e dificuldades tão grandes que se extinguisse toda a esperança daquele povo. Ele foi para aquelas muralhas e disse: que confiança é essa que vocês se estribam? Em que palavra é essa que Ezequias faz vocês confiar? Onde estão os deuses de Amate, de Arpate, de Ena, de Iva, de Sefarvaim? Puderam eles resistir quando o meu rei, o grande rei da Assíria, pelejou contra essas cidades? Onde estão elas? Onde estão seus deuses? Não estão todos dominados? Ah, meus irmãos, quem era o rei da Assíria? O Senhor disse: eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Mas veja, a estratégia é a mesma. Em momentos de luta, em momentos de tribulação, em momentos de escassez, em momentos de vale, em momentos de deserto, ele vai tentar trabalhar e arrancar a palavra que já foi ministrada ao seu coração. Novamente, entre o caminho do milagre e o caminho da promessa, do cumprimento deste milagre, meus irmãos, há um período. E Moisés aqui, meus irmãos, ele ficou extremamente frustrado e talvez decepcionado com Deus, porque ele aqui fala no versículo de número 22, então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? E por que me enviaste? Por que, desde que eu entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo? Ou seja, Moisés, ele estava ali frustrado porque a sua obediência, em vez de provocar a Deus um livramento, estava provocando ali problemas, ao invés de sucesso imediato. E aí, meus irmãos, isso acontece muitas vezes conosco. Senhor, nós não estamos entendendo nada. Estamos obedecendo ao Senhor, estamos nos desviando do mal, estamos procurando entrar pela porta estreita, estamos procurando levar uma vida reta, justa, íntegra diante do Senhor. E por que isso está acontecendo? E por que eu estou passando por esse problema? E por que a angústia aumentou? E por que a tribulação aumentou? E por que a temperatura da fornalha aumentou? E por que eu não vejo uma saída? E por que cada vez que eu oro mais piora? E por que cada vez que eu mais jejuo piora? E por que cada vez que eu tomo posse das armaduras espirituais eu não vejo a porta aberta, a porta não se abre, só piora? Oh, meu querido irmão, a palavra que Deus
está revelando a você através do seu Espírito esta noite é que o cumprimento da promessa divina de libertação para você, ou de porta aberta para você, assim como foi para Israel, parece muitas vezes incerta. E às vezes parece mais incerta do que nunca. Só piora ao invés de melhorar. E através dessas circunstâncias extremamente desanimadoras, Deus queria ensinar algo ao seu povo. Talvez seja essa situação que você está vivenciando neste momento. Eu creio que há uma promessa para você. Há uma palavra para você. Há uma palavra de transformação, há uma palavra de libertação, há uma palavra de cura, há uma palavra de portas abertas, há uma palavra de renovo, há uma palavra para você, há um milagre para você esta noite. Mas eu creio que entre este milagre e o cumprimento deste milagre, haverá períodos que você não vai entender nada, cujo qual as sensações que temos serão as sensações mais desanimadoras que nós podemos experimentar. E assim estava Israel. E o que Deus queria ensinar é o que Deus quer ensinar a mim e a você esta noite. Que a demonstração do seu poder miraculoso são muitas vezes precedidas por condições extremamente adversas, de grandes dificuldades, mas grandes dificuldades que você vai pensar, de fato eu vou perecer, de fato esse mar não vai se abrir, de fato esse milagre não vai acontecer. De fato, se extinguiu toda a minha esperança. Ei, quem disse para você que se extinguiu toda a esperança? Quem disse isso? Creia no poder da palavra de Deus. Veja, as tribulações vinham, conforme o versículo de número 9 diz, elas vieram para que eles não confiassem em palavras de mentira. Quem disse que essas palavras eram palavras de mentira? Não, elas são as palavras de vida eterna, são palavras de milagre, são palavras de restauração, são palavras de reconstrução. E, portanto, Deus estava querendo dizer que diante de todas aquelas circunstâncias adversas, diante de todas aquelas dificuldades, é nesses tempos que Deus estava querendo dizer que eles deveriam andar pela fé e não pelaquilo que eles estavam vendo. Eles deviam crer na palavra, eles deviam confiar que Deus executaria a sua vontade no tempo propício. Talvez eles não viessem ainda ver aquele mar aberto, mas eles deveriam crer, porque de fato, como diz Salomão em Eclesiastes capítulo de número 3, há tempo e propósito para todo momento sobre a face da terra. Se havia ali um tempo de frustração, de angústia, se haveria um tempo ali onde as condições estavam extremamente adversas, de choro, certamente também haveria um tempo onde eles se alegrariam, passando a pé enxuto por aquele grande mar aberto, aquele grande milagre que Deus realizou na vida deles. Oh, meus irmãos, é exatamente isso que Deus está querendo ministrar ao meu coração e ao seu coração esta noite. Talvez as circunstâncias sejam as mais desanimadoras, mas Deus está querendo nos ensinar que a sua libertação e a demonstração do seu poder miraculoso muitas vezes são precedidas de condições extremamente adversas. Está tudo tão adverso, está tudo tão contrário,
parece que se extinguiu a esperança. Deus está ensinando a você hoje, nessa noite, continue prosseguindo, continue crendo, porque o mar se abrirá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Tome posse do milagre. Quanto mais a circunstância estiver adversa, maior será o milagre. Aquela fornalha onde estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, ela aqueceu-se 7 vezes mais, mas Deus foi para o meio daquela fornalha e trouxe grande livramento aos seus filhos, e nem cheiro de fumaça ali estava sobre as vestimentas daqueles homens de Deus. E quando eles saíram de lá, o rei disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É isso que falarão da sua vida. Só Deus pôde fazer esse milagre na vida desse irmão e na vida dessa irmã. Um fraterno abraço para você e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.